Já estamos ao vivo. Vamos ver aqui se vai entrar alguém. Deixa eu ver. Já temos gente ao vivo? Como estamos? E baixa o volume aqui. Olha que frio, tá? Oi, gente. É o seguinte, hoje é aniversário da minha mãe e aí decidimos fazer este bolinho aqui pra ela. Olha que coisa mais linda que ficou. Decidi colocar aqui todas as carinhas de Maitê pra ela. Ai, agora esse ano tudo vai ser tema de Maitê. Mas enfim, hoje é aniversário da minha mãe. E aí a gente fez esse bolo aqui. Como muitas pessoas geralmente têm dúvidas de como cortar bolos altos, redondos, resolvi fazer uma live para ensinar como que corta o bolo alto, redondo, para tirar essas dúvidas de uma vez por todas. Depois dessa live ninguém mais vai ter dúvida de como que corta bolo alto, redondo. Mas, antes disso, vou chamar minha mãe aqui, que é preciso dar parabéns pra minha mãe, tá? Vai fazer mais tempo. Oi, pessoal! Dá parabéns pra minha mãe aí, gente. Tá mais jovem hoje, né? Mais uma primavera. Dá oi pro pessoal, dá, amor? Oi, pessoal! Agora já fura a fila preferencial. Fura fila preferencial, quando tá com o Maitê no colo e pela idade também, né? Nossa, gente! Vamos lá então, né? O pessoal deu parabéns pra minha mãe, amor? Deu. Ah, muito bem. Vamos lá então. Então vamos cortar o bolo. Ó, geralmente para cortar o bolo, começamos sempre retirando, tá? Todas as coisas do topo, todos os acessórios de topo de bolo. E aí eu vou tirar aqui à medida que a gente for cortando. Eu gosto sempre de utilizar essa tabuinha aqui, retinha, pra gente apoiar na hora de colocar as fatias que a gente corta, tá? Se não tiver uma tabuinha assim, né, porque nem todo mundo vai ter, um prato raso resolve super bem, dá pra gente ter um apoio legal. Vou mostrar aqui na prática e aí vocês vão conseguir entender melhor porque que eu gosto de ter essa tabuinha reta. Gosto dessa faca aqui de pão, só gosto dela pra cortar bolo porque ela é grande, dá um corte bem preciso. E sempre quando eu vou cortar, eu gosto de ir limpando a faca também, porque aí dá um corte mais limpo nas fatias, não fica as fatias marcadas, né? Às vezes até para vender a fatia mesmo, quando a gente vai vender aqui na doceria, eu vou fazendo isso para ficar uma fatia limpa e bem bonita assim, para entregar mesmo para vocês. Então vamos lá, vamos começar. Vou tirar aqui com muita dor no coração nosso topinho, inclusive vou guardar, porque eu achei que ficou muito bonitinho. Vou tirar o da frente também. Geralmente eu vou tirando à medida que eu vou cortando o bolo, mas eu acho que aqui vai ficar mais fácil tirar tudo de uma vez, pra vocês verem. Aqui, pra quem não sabe, né, acho que a maioria já sabe, mas eu trabalho com a cobertura de buttercream, eu não trabalho com chantininho. E ela facilita também bastante, até mesmo no corte, porque ela é mais estruturada. Então, quando a gente vai cortar, ela não sai soltando, sabe, os pedaços. Além do mais, que é o motivo principal que eu escolhi o buttercream, que é porque é mais saborosa, né? Na minha opinião, eu amo buttercream. Então, vamos lá. Para começar, eu já pego a minha primeira fatia apoiando na lateral com a tabuinha. E aí, eu sempre conto mais ou menos, como a fatia é muito alta, eu sempre conto mais ou menos a espessura de um dedo e um pouquinho. Aí eu já tiro aqui, ó, na lateral. Esse bolo aqui meu, dessa vez tem 5 camadas de massa e 4 de recheio. Normalmente meus bolos são
4 camadas de massa e 3 de recheio, mas hoje dessa vez eu resolvi fazer com 4. Aqui tá uma fatia muito grande. Aqui a gente pode partir ao meio, que ainda dá uma quantidade razoável para os nossos convidados comerem. Deixa eu pegar o prato aqui, eu vou ir colocando nos pratos, aí no final é até bom que a gente consegue ver a quantidade de fatias que deu esse bolo. Vou virar o bolo para vocês verem. Vou mostrar pra vocês esse bolo. Esse bolo aqui, ó, não sei se vocês já comeram, é o Devil's Food Cake. Massa toda de chocolate, recheio de chocolate. Nossa, esse é um dos nossos bolos mais gostosos, é bem chocolatudo mesmo. Não sei se já tiveram a oportunidade de comer, mas se não comeram, experimentem, tá? Porque é muito bom. Alguém aqui já comeu o Devil's Food Cake? Me conta aqui. Se alguém falar alguma coisa, você me fala, tá? Aí limpei a faca, continuo com a minha tabuinha. E aí, considerando novamente, né, mais ou menos um dedo, apoio aqui e tiro. Aqui, ó, vocês podem ver, já deu uma mais grossa ainda, né? Então aqui a gente pode cortar em 3. Por quê? Que geralmente eu já corto elas mais finas, porque são fatias muito altas. Então não tem necessidade de ser uma fatia mais grossa, sabe? Isso aqui super atende nossos convidados e assim também, né? Quem quiser depois pode repetir. Então nesse caso aqui não tem necessidade da fatia ser mais grossa, totalmente desnecessário, tá? Lembrando que é um bolo de 5 camadas de massa e 4 de recheio. Às vezes a pessoa vê um bolo desse aqui e acha que é até pequeno e tal, que não vai render para a quantidade de convidados, mas se cortar do jeito que a gente orienta no nosso cardápio, super vai atender tranquilamente. E cortar o bolo assim, gente, aprender a cortar o bolo assim, é um caminho sem volta, tá? Porque depois que vocês aprendem, todo lugar que vocês forem, todo mundo vai pedir para vocês cortarem o bolo. Eu não é só porque eu sou confeiteira, né? Então pra mim já é normal mesmo, todo mundo sempre me pede para cortar o bolo. Mas as minhas amigas que aprendem a cortar o bolo desse jeito, se tiver alguma aqui pode até calar, vai ver que é verdade, porque sempre quando elas estão, é elas que têm que cortar o bolo nos eventos. Tirei mais uma fatia, né? Vou cortar aqui de novo em 3. Limpar minha faca. Instituto Colher de Pau disse: nossa instrutora nota 10 mil. Obrigada! Gente, vocês já fizeram a inscrição do curso lá de vocês? Falei com vocês hoje, né? Vou estar lá na Cozinha Escola dos dias 19 ao dia 30 e vai rolar um curso lá de bolos e tortas decoradas. Então você é instrutora e espero vocês lá. Vai ter muito conteúdo bom, muito conteúdo profissionalizante. Quem tem vontade aí de se profissionalizar nessa área não pode perder, tá? Eu tô muito feliz mesmo de poder estar lá dessa vez e compartilhar, né, o que eu sei com as pessoas. Inclusive, para quem quer trabalhar com bolos, né, é super importante saber cortar, saber a quantidade de fatias que o seu bolo vai render, porque como você vai orientar seu cliente, né, a quantidade correta de que seu bolo serve. Então é muito importante fazer o bolo, cortar, testar de verdade, né, ver a quantidade que ele vai realmente render para a gente informar para os nossos clientes com mais fidelidade na nossa informação. Então é muito importante mesmo. Mais 3 fatias, tá? Tô colocando tudo aqui, tá todo mundo aqui
atrás, doido pra pegar o bolo pra começar a comer, mas eu não vou deixar ninguém comer enquanto eu não terminar essa live pra gente poder contar quantas fatias que deu. Quando eu fizer 60 anos, eu quero um bolo desse também. Marcos Paulo tá falando aqui que quando fizer 60 anos vai querer um bolo desse também. Vamos ver, né? Perguntei, né? Se o pessoal fala que eu tenho cara de 60 anos. Minha mãe tá perguntando se vocês acham que ela tem 60 anos mesmo, se ela tem cara de 60 anos. Responde pra ela aí. Respondeu aí, mãe, pra você? Não. Responde pra ela aí, gente. Não fala que ela tem cara de 60 anos, não, que ela vai ficar chateada com vocês. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu chegar mais de pertinho aqui. Mas tá vendo? A altura da fatia, que é a espessura, não passa muito mesmo de um dedo, não, tá vendo? É realmente assim, não é uma quantidade muito grossa, não. E aí, dividido em 3. Quantos anos que vocês dão pra minha mãe, gente? Depois eu vou contar pra vocês quantos anos que ela fez. Vocês me falam se eles responderem aí, porque eu sou cega, então eu não tô enxergando muito de longe. Tô dando uma limpada aqui na faca, porque já está suja de cobertura. E assim seguimos. Tirei mais uma e vou falar uma coisa com vocês que pode ser que aconteça antes que aqui aconteça. Se acontecer é totalmente normal. Já passamos da metade do bolo. Então pode ser que daqui agora pra frente, pode ser que essa parte que ainda está de pé, ela tombe. Porque, né, é a lei da física. Então se isso acontecer, a gente vai continuar partindo ele deitado. Mas aqui no meu caso ainda, o meu bolo tá bem estruturadinho. Então ele tá em pezinho ainda, tá vendo? Mas se acontecer, vocês não precisam ficar preocupados não, porque pode ser que aconteça mesmo. Principalmente se estiver fazendo calor, que às vezes faz calor, o bolo fica mais tempo fora da geladeira, né? Então pode ser que aconteça dele ficar mais como eu posso dizer, mais macio, né? A massa, a cobertura vai ficar mais molinha também, né? Porque o buttercream é feito de manteiga. Então, quando tá gelado, vai ficar mais durinho. E principalmente agora que tá mais fresquinho, aí ela fica mais durinha. Mas hoje, sim, tá fresquinho, mas também não tá aquele frio. Então, se eu pegar aqui em cima da cobertura, ela não tá durinha, não. Ela tá marcando. Precisava de mais prato. Não sei. Acho que provavelmente depois que eu cortar esse aqui, ele vai tombar. Aqui deu mais 3. Vocês verem. Às vezes, uma coisa muito legal também que acontece em casamentos, porque normalmente para aniversário a gente calcula aqui na doceria, e o que é o padrão de normalmente as pessoas considerarem, 100 gramas de fatia de bolo, 100 gramas de bolo por pessoa. Às vezes em casamento, a gente calcula 80 gramas, porque vai ter outros tipos de doce e outros tipos de comida, né?
Então, assim, para não ter um desperdício, a gente calculou 80 gramas de bolo. E aí, o que eu já vi muitos buffets fazendo, eles pegam a fatia do jeito que eu cortei aqui e ainda corta a fatia ao meio. Então, o bolo rende mais ainda. E aqui, ó, o restinho, a última fatia que sobrou, eu vou cortar aqui assim, vou cortar em 3 também, que acaba que a quininha, essa quininha aqui vai ficar com mais cobertura. Deixa eu pôr ela aqui. Essa aqui acabou que ficou uma fatia bem generosa. Vou até virar pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Virei ela aqui, ó. Ela ficou bem altinha, tá vendo? Mais alta do que as outras. Mas foi só ela também. Porque se eu fosse dividir em 4 pedaços, ia ficar muito pequena as outras, né? Deixa eu limpar minha mão aqui. Cortamos. Será que tá dando pra ver todos os pratos, amor? Não, né? São 4. Tá dando pra ver? Tá dando pra sentir, tá? Deu pra ver? O que precisa? Esse aqui não tá dando pra ver, né? Agora tá dando pra ver 4, Vai né? chegar mais pra trás. Tá bom. Então, cortamos. Vou aproveitar e vou contar com vocês aqui quantas fatias que deu. Esse era um bolo de 15 centímetros, tá? Vou contar pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fatias de bolo. Para um bolo de 15 centímetros, de 5 camadas de massa de bolo e 4 camadas de recheio. Se fosse um bolo do que é normalmente que sai aqui que a gente mais vende, né? De 4 camadas de massa e 3 de recheio, não é essa quantidade de bolo que vai render. Aí a gente tem uma outra quantidade. Depois eu posso até fazer um aqui e trazer também, mostrando pra vocês o corte dele. Porque ele vai render um pouquinho menos. Porque como tem uma camada a menos de bolo, eu acabo que eu tenho que cortar a fatia um pouquinho mais larga, sabe? Porque se eu cortar mais fina, igual eu cortei essa aqui, né? Pode ser que a pessoa vai comer bem menos bolo. Então, nesse caso, vai render um pouquinho menos. Mas essa aqui, que é de 5 camadas de massa e 4 de recheios, a gente conseguiu aí, foi 23 que eu falei, né? Essas 23 fatias de bolo. E é isso. O que vocês acharam? Achou fácil? Deu pra aprender? A partir de agora vai cortar o bolo direitinho. Quando comprar o bolo na mão da tia aqui. Ninguém mais vai ter dúvida de como que corta bolo, né? Espero que agora vocês tenham aprendido como que corta, porque, gente, aprender a cortar bolo assim é realmente vida. A gente consegue, né, aproveitar melhor. Às vezes a gente tem aqueles meios tradicionais de cortar bolo, que a gente corta o bolo igual uma fatia de pizza, né? E aí a gente acaba que desperdiça, digamos assim. A gente não consegue aproveitar ao máximo a quantidade que o bolo poderia servir. Então, assim, eu adoro cortar o bolo dessa forma, que acho muito prático. As fatias ficam muito bonitas, né? E é sucesso por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí, tá bom? Alguém falou uma coisa? Então, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vou procurar trazer mais dicas assim pra vocês, pra facilitar a vida de vocês. Tá bom? Agora a gente vai comer o bolo, porque tá todo mundo ansioso aqui pra comer. E depois eu conto pra vocês como que ficou esse bolo aqui maravilhoso. Um beijo. Tchau, tchau. Vamos comer.